Palmeiras 3-2 para cima do São Paulo, uma virada antológica, um jogo que o São Paulo começa muito bem, faz um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo, depois das mexidas, o Palmeiras melhora bastante e constrói essa vitória épica. Só antes de continuar com o vídeo, eu queria destacar que eu separei um copo térmico, que mostra essa história recente do Palmeiras, de títulos, com Gustavo Gomes, um copo meio prateado, é muito bonito. Para quem torce pro Palmeiras, eu indico bastante. Deixei o link dele aí nos comentários. Eu já queria destacar o seguinte também. Cara, esse jogo não tem como desassociar esse resultado com a atuação da arbitragem. O Ramon Abate-Abel, que é o árbitro, eu até acho ele hoje um dos melhores do futebol brasileiro. Mas isso não diretamente é um elogio para ele. É muito mais porque o nível realmente da arbitragem do Brasil é um negócio horrível. Só ontem, por exemplo, o Botafogo foi muito prejudicado com um não pênalti marcado no Arthur Cabral. E eu que torço pro Grêmio, cara, eu sinceramente parei para refletir e eu acho que eu tenho que, de verdade, ser um pouquinho mais frio, ficar um pouquinho mais longe dessa intensidade do futebol, porque acaba que isso afeta muito nós torcedores. Eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo está revoltado, não só com o time, que é verdade, é um time que a verdade é que a palavra que melhor define esse time do São Paulo é frouxo. É um time frouxo, cara. Você nunca vai ver um Palmeiras tomar essa virada como o São Paulo tomou. E sendo que em vários momentos o São Paulo praticou um futebol até melhor que o Palmeiras nessa temporada, nesse jogo mesmo. É um time que com o Crespo apresenta um futebol bacana. Só que chega num momento um pouquinho mais tenso, um pouquinho maior mesmo, e esse time do São Paulo se caga inteiro. É basicamente isso. Na Copa do Brasil foi assim, onde se complicou contra o Atlético Paranaense porque não matou o jogo no jogo de ida, onde era para construir uma margem muito grande. Contra a LDU a mesma coisa, perdeu muitos gols tanto no Equador, tanto no Morumbi. E contra o Ceará nem jogou bem. E agora contra o Palmeiras, de novo consegue tropeçar nas próprias pernas e tomar uma virada histórica. O Palmeiras tem muitos méritos e é um time que mostra cada vez mais que está pronto para ser campeão de novo. Essa dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque é um absurdo. Eu vou comentar como foi os gols daqui a pouquinho, mas eles foram fundamentais para essa reviravolta do Palmeiras. Mas sobre a arbitragem, de novo, cara, eu não vou falar o que você tem que fazer, porque eu acho que cada um tem que fazer o que acha melhor. Mas o que eu vou fazer vai tentar ficar um pouquinho mais longe, porque faz muito mal para mim ser tão intenso. Viver o futebol de verdade, porque é uma sujeira danada. O presidente do Brasil é um ladrão, cara. Literalmente o cara tava na cadeia até anos atrás e é quem comanda o Brasil. A gente não tem moral em nada. A única coisa que o Brasil é bom e é o melhor no mundo, ou era no futebol, né? Só que de anos pra cá conseguiu estragar isso daí também. Então, assim, a gente não tem o porquê de se estressar tanto com isso, porque a verdade é que a gente não interfere em nada, nós torcedores por si só, né? Sobre o jogo, um jogo em que o São Paulo começa bem, e tem um grande passe do Marcos Antônio e o Luciano sai cara a cara. O Luciano que foi o ponto-chave da eliminação do São Paulo contra a LDU, onde ele foi o principal cara que desperdiçou as oportunidades do São Paulo, mas fez um bom jogo contra o Palmeiras. Ele quebra o placar depois de um domínio difícil, e aí depois que ele acerta o domínio, fica sem goleiro. Ele converte ele a chance de forma tranquila. Um tempinho depois tem uma dividida de corpo, um lance talvez meio polêmico do Enzo Dias com o Vitor Roque. Para mim não foi nada, mas para quem acha que qualquer coisinha é falta, muito provavelmente vai falar que foi. Mas para mim não foi nada. O Enzo Dias acha um belo cruzamento e o Tapia quase desperdiça a oportunidade, mas converte. Por sinal, o Tapia chegou recentemente para esse time de São Paulo, vindo do River, onde não tinha muita minutagem. É um cara que é muito esforçado, tecnicamente ele é mediano, mas ele é muito esforçado e vem entregando nesse time de São Paulo. Não dá para esperar que ele seja o nome desse time de São Paulo, mas é um cara que, em geral, agrega. Pode fazer para o São Paulo que por muito tempo o Rony fazer para o Palmeiras. Essa dose de intensidade no ataque. Quando o time não tiver com esse vigor físico todo, esse é um cara que puxa o time para cima, né? Mas tecnicamente ele não tem nada demais. Enfim, no segundo tempo tem um lance que é o ponto-chave para eu ter comentado isso no início, esse lance da arbitragem, que é uma esticada do São Paulo. O Luciano poderia ter finalizado, ele opta por dar o passe pro Tapia, e o Alan, que entrou nessas mexidas do Palmeiras, que foram muito bem, o Sousa, por exemplo, que entrou, fez gol, o Maurício, que entrou, foi muito bem, o GFT entrou muito bem, o Alan entrou muito bem, porém, teve um pênalti do Alan no Tapia, um lance em que o Alan dá azar e escorrega.
mas o Tapia iria dominar a bola, iria na trajetória do gol, né, se tornaria uma chance perigosa para o São Paulo, inclusive. Só que o Alan escorrega e acaba dando um carrinho no Tapia. Foi sem querer? Foi. Mas de qualquer forma é pênalti. É como se um jogador tivesse correndo na área, tropeçasse e acabasse ficar, tipo, tropeça, estica o braço sem querer, a bola vai no braço do cara estando esticado. É pênalti. Independente se é sem querer ou não, ele estaria ampliando o espaço dele. E nesse caso é a mesma coisa, o Alan impede com que o Tapia ataque a bola. É um pênalti claríssimo, é mais um erro escandaloso, mais um erro que muda o jogo. Porque se dá o pênalti e o São Paulo converte, eu estaria falando aqui de um 3-0. 3-0, o Palmeiras não iria virar o jogo. Podia até empatar, mas virar o jogo não iria. E não foi marcado, e consequentemente o Palmeiras, depois de fazer o primeiro, faz o segundo, e na reta final faz o terceiro. Então, assim, é uma virada histórica, é muito mérito do Palmeiras, mas essa virada só aconteceu por causa de um erro de arbitragem. Ponto. Isso é um fato. Beleza, dito tudo isso, o Rodriguinho entrou muito mal. O Rodriguinho é um cara que é muito talentoso, tanto é que os minutos finais, onde o São Paulo tenta reagir, todas as jogadas saem do pé do Rodriguinho. O cruzamento para um grande cabeceio do Arboleda, a falta final, que o Lucas cobra muito mal para fora, é ele que cava a falta também. É um cara que tem muito talento, é muito habilidoso. Só que eu acho que às vezes ele ainda é meio desconexo do jogo. Então, assim, quando tira o Marcos Antônio, e por sinal, o padrão das mexidas do Crespo eu achei ruim, porque ele começa com um trio de meio de campo com muita pegada, que era o Bobadilha, o Pablo Maia e o Marcos Antônio. 3 volantes. E dá muito certo. E no segundo tempo ele vai soltando muito esse meio de campo, mesmo com o São Paulo já tendo placar. Então ele coloca o Alisson, que é um cara de mais chegada à frente do que esses três. Ele coloca o Rodriguinho, que é mais ainda, é um meio campista de ofício. E vai perdendo essa intensidade no meio de campo. O Palmeiras, muito pelo contrário, melhora em relação ao São Paulo. E o primeiro gol do Palmeiras é uma coisa maravilhosa. O gol do Vitor Roque é uma aula de jogada. Começa com o Jeff Té triangulando, fazendo esse 1-2 muito rápido com o Vitor Roque. E sempre jogadores atacando o espaço, no vazio. Quando eles atacam o vazio, fazem os jogadores do São Paulo sair da sua posição. E nisso o Maurício ataca a linha de fundo. O cara que estaria no Vitor Roque tem que ir para fechar o cruzamento do Maurício. Nesse espaço-tempo, o Maurício já cruza. E aí o Vitor Roque chega para cabecear, um cabeceio bem difícil também, abre ali o placar. E foi um gol maravilhoso, cara. Uma jogada de transição realmente que é de se gravar esse vídeo e mostrar como aula. Esse primeiro gol do Palmeiras, uma coisa linda. E aí o segundo gol é o erro do Rodriguinho. Um erro em que a bola está na linha lateral, ele dá um passe errado e gera a jogada de transição. Logo, a bola já é ligada para o Flaco Lopes. O Flaco Lopes está no melhor momento da vida dele. Recebe a bola, corta para o meio, finaliza forte, a bola pingando ainda, um golaço, empata em 2-2. Em questão de 5 minutos, o Palmeiras empatou o jogo. O que o São Paulo demorou para conseguir conquistar essa margem, conseguir ganhar essa confiança dentro do jogo, foi perdido em 5 minutos de um apagão, principalmente nesse meio de campo, onde perdeu a intensidade. E aí já nos minutos finais, aos 44 do segundo tempo, um cruzamento perfeito, se eu não me engano, do Aníbal Moreno, o Ramon Sousa ataca o espaço, faz o gol. A notícia ruim é que ele se machucou na hora que ele faz o gol, né? Ele faz o gol e acaba arrastando o pé no gramado. Tanto é que nos minutos finais o Sousa teve que ficar espetado lá na frente, né? Sendo um jogador machucado, quase que um a menos. E o Vitor Roque e o Flaco recompondo mais pelas pontas. Mas é muito mérito do Abel também, né? Ele, por exemplo, abre mão do Piquerez, ele abre mão do Giai, ele fica basicamente com o Maurício e o Alan fazendo esse lado direito, junto com o Ramon Sousa, não teve nenhum lateral de origem, e é muito raro a gente ver um técnico ter essa coragem. Então o Abel Ferreira é um cara que não é à toa que ganhou tudo isso que já ganhou com o Palmeiras, e que pode continuar ganhando, né? Tá vivo na Libertadores e no Brasileirão também, tá mais do que vivo na luta pelo título. No final das contas, é muitos méritos pro Palmeiras, principalmente por ter a mentalidade de continuar vivo dentro do jogo, depois de você sair perdendo por 2-0 um clássico. É muito fácil você perder a cabeça. E o Palmeiras não perdeu. Teve outro lance polêmico também, que foi um pisão do Andreas, no Marcos Antônio, que minutos depois ele teve que sair, inclusive, né? Que é ali que o São Paulo desanda, quando o Marcos Antônio sai. Mas eu achei que foi para amarelo mesmo. Ali eu acho que o Ramon Abate Abel acertou. Eu achei para amarelo mesmo. Se fosse um pouquinho mais em cima na canela, aí eu acharia vermelho. Mas é um pisão que é de raspão na canela, ele toca na bola antes e aí é um pisão forte no pé. É para amarelo mesmo. Agora o pênalti foi. E dado o pênalti, o São Paulo dificilmente teria perdido esse jogo. Bom, não foi isso que aconteceu. Com isso, vitória palmeirense.
Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!